E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Wagner, você tá no canal Traje Cômico, deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo de hoje. Essa matéria saiu na The Economist já tem uns dias, mas é extremamente relevante, super pertinente, por alguns motivos, né? Primeiro, porque o tema sempre é, a América está se tornando menos woke. A nossa análise estatística conclui que as opiniões e práticas woke estão em declínio. Isso vai totalmente na direção do que eu já venho falando pra vocês há alguns vídeos. Tem várias sinalizações de que finalmente a lacração, a famigerada cultura woke, está morrendo. E isso tem repercutido em vários veículos da extrema imprensa e agora num grande veículo internacional, The Economist, que de uns tempos pra cá até tem feito umas matérias um pouquinho mais based como essa, mas no geral também é um desses veículos que, especialmente quando a cultura woke estava super forte, tinha enviesado bastante pra esquerda. Tanto que eu lembro que muitas pessoas chamavam a The Economist de The Communist, como se fosse uma revista comunista mesmo, de extrema esquerda. Pode ser que, como eles mesmos perceberam que a narrativa de esquerda tá enfraquecendo, de repente estão trabalhando num rebranding, um redirecionamento pra marca aí, ou pelo menos buscando um pouquinho mais de neutralidade, fazendo umas matérias que também mostram um pouco da visão do outro lado, mas não deixa de ser impressionante essa matéria aqui, numa revista tão grande, e que sem a menor dúvida, há alguns anos atrás seria impensável. Essa matéria aqui definitivamente não seria publicada, ou uma com críticas ao movimento identitário. Bom, eu não consigo ler direto da fonte, porque eu não sou assinante da The Economist, então a gente vai ver pela versão do R7, a queda do ativismo woke nos Estados Unidos. O ativismo woke, responsável por movimentos como Black Lives Matter e Me Too, vem demonstrando sinais de queda nos Estados Unidos. País esse que é berço e principal reduto da lacração. Algumas lideranças do movimento woke, como Regina Jackson e Saira Rao, começaram a perceber uma diminuição no interesse da população pelos temas. E aqui vai a declaração de uma delas. O pulso do antirracismo e do anticolonialismo, do anti-imperialismo, do anti-genocídio está morto, lamenta Rao, a revista The Economist. Não há pulso. Acho que ela quer dizer que não há mais engajamento, que ela percebeu que as pessoas já não estão mais tão ligadas nessas lutas. Sobre isso aqui, eu acho que tá mais ou menos certo. O problema é que não é exatamente a questão de lutar contra esses problemas, né? Não é que as pessoas pararam de achar que o racismo é um problema. Eu acho que as pessoas só perceberam que a luta antirracista hoje é simplesmente uma campanha política de esquerda que não funciona. Então, as pessoas estão realmente demonstrando um interesse cada vez menor por isso. Porque elas já perceberam que, assim, a gente não tá combatendo em absolutamente nada o racismo quando falamos que buraco negro é racista. Quando falamos que você não pode mais usar a palavra denegrir. Ou mesmo quando a gente fala que é imprescindível você pegar uma personagem europeia, uma personagem holandesa e fazer ela virar uma princesa negra, uma rainha negra ou qualquer coisa do tipo. Isso não ajuda a combater o racismo, muito pelo contrário, isso atrapalha. E essa percepção de que esses movimentos, ou que o ímpeto das pessoas nessas lutas, o engajamento das pessoas nessas lutas diminuiu, é mais uma prova de que no fim das contas, a lacração, né, a cultura woke, fez mal para todas as causas que eles diziam estar combatendo, as causas pelas quais eles lutavam. Porque hoje, no fim das contas, depois de toda a luta antirracista e do movimento BLM de transformar todos os personagens ruivos em personagens negros, depois de tudo isso, o que aconteceu é que as pessoas estão com menos interesse por esses assuntos. Justamente porque é forçado, porque não é natural. Tudo aquilo que a gente já vem debatendo há muito tempo. Eu não canso de lembrar que, na minha adolescência, as principais sitcoms americanas que eram vendidas aqui pro Brasil também contavam histórias de famílias inteiramente negras. O Maluco no Pedaço, Kenan e Kel, As Visões de Raven, Eu, a Patroa e as Crianças, Todo Mundo Odeia o Chris, eram várias e várias e várias, e simplesmente ninguém ligava pra isso, ninguém pensava, nossa, só tem série de negro, meu Deus do céu, cadê os brancos, onde é que estão as famílias brancas? Ou pensavam, não vou assistir essa série porque não gosto de ver pessoas negras na tela. Não, você já tinha representatividade. Mais uma vez, na minha adolescência, o ator mais bem pago de Hollywood era o Will Smith, um cara negro. O ator mais bem pago de comédia era o Ed Murphy. Você já tinha muita representatividade. Esse papo de que não existia representatividade de negros, de minorias antigamente, é simplesmente mentira. A gente aceitou isso, né? A gente comprou. As pessoas, até hoje, muitas das que estão lá, os isentões, eles compram isso. Não, mas é porque é importante, porque essas pessoas, elas não se viam antigamente. É mentira, cara. Sim, elas se viam. Já tinha muitos produtos. Falam como se, pô, na nossa geração, a gente realmente estava vivendo em meio ao apartheid, né? Só existia produto de homem branco hétero, produzido por homem branco hétero pra homem branco hétero só.
Não tinha conteúdo pra mulher, não tinha conteúdo pra negro, não tinha conteúdo de absolutamente mais nenhum tipo. Fora isso, você não tinha nada. É quase como se não existisse um mercado gigantesco de comédias românticas focadas aí pro público feminino, onde boa parte dos homens estavam lá como objetos, né? Eles estavam sendo objetificados pra representar tudo que uma mulher poderia esperar de um homem. Você tinha grandes atrizes fazendo muito sucesso, você tinha as modelos como algumas das mulheres mais bem pagas do mundo, especialmente dentro do nicho. Então você já tinha espaço para as tais minorias que eram invisibilizadas. A grande questão é que até pouco tempo isso era feito de uma forma totalmente natural. Então quando você assistia Todo Mundo Odeia o Chris, você estava assistindo uma série de comédia. Você não estava assistindo a série da família negra super inclusiva sobre comédia. A série que está aqui para lutar contra o racismo. Não, até tem questões sobre racismo, porque faz sentido, né? O Chris baseou a série na história dele mesmo. Ele cresceu num bairro predominantemente negro lá nos Estados Unidos e foi estudar numa escola onde ele era o único negro. Então, é claro, essas questões elas existem, mas elas estão colocadas na série de uma forma totalmente natural. A série também brinca com alguns estereótipos negros que hoje em dia você não pode mais brincar porque, não, está perpetuando o preconceito. E o primeiro intuito da série, a primeira motivação dela era simplesmente te divertir. E você via nos personagens da série algumas figuras facilmente reconhecíveis em qualquer família. Não só numa família negra do Brooklyn. Tudo bem, nem todo mundo teve um pai tão mão de vaca quanto o pai do Chris. Mas eu acho que é impossível, em alguma medida, você não ter visto o pai do Chris em alguma pessoa que você conhece. Talvez não era o seu pai, mas podia ser o seu tio, sei lá. Cara, eu super me identifico quando o meu pai ficava contando os minutos no banho, porque senão a conta de luz ia chegar muito alta, que você não podia sair de um cômodo sem apagar a luz, porque senão ia vir alguns centavos a mais. Então, óbvio que o meu pai não era no nível do pai do Chris, mas tinha algumas questões ali que você batia o olho e você via. E o seu pai, novamente, não precisa ser um negão do Brooklyn pra você conseguir ter essa identificação. Nem todo mundo teve uma mãe tão surtada e controladora e até meio malvada, né? Muito estressada, como era a mãe do Chris, mas talvez em alguns momentos tenha visto ali, né? Também essa figura materna que não tava lá pra ser um exemplo, era simplesmente um retrato de uma figura que a gente vê por aí. Novamente, às vezes pode não ser a sua mãe, mas é a mãe de alguém que você conhece. E se as incontáveis famílias brancas brasileiras conseguiam assistir todas essas séries e se identificar com as famílias negras americanas que estavam lá, né, mostrando o seu cotidiano, por que a gente tem mesmo que acreditar que as famílias negras não eram capazes de fazer a mesma coisa quando assistiam a série que mostrava uma família branca? Eu sempre falo isso, esse movimento, ele é extremamente racista, até no ponto em que ele julga que negros têm que ter algum problema cognitivo que impede eles de se relacionar e de se identificar com pessoas que não sejam exatamente da mesma cor que eles, porque isso é algum tipo de deficiência. Qualquer pessoa normal deveria ser extremamente capaz de se identificar com outra pessoa, mesmo que não seja exatamente do mesmo tom de pele, às vezes do mesmo sexo, um cara pode se identificar com o drama que uma mulher tá passando. Óbvio, se for um drama muito específico, uma questão muito feminina, aí talvez não. Pode talvez terceirizar, pensar, poxa, já vi minha mãe passando por isso, já vi minha namorada passando por isso. Agora, tem problemas que são do ser humano, né? Dificuldade para pagar uma conta, um pai super controlador, super mão de vaca. Independente se você é homem ou se você é mulher, pode ter sido assim na sua realidade. Ou seja, a verdade é que vários dos principais problemas que a cultura woke dizia que estava tentando combater não eram problemas. Eram coisas que já estavam sendo resolvidas de forma natural, sem forçar a barra, nem um pouquinho. O que a cultura woke fez foi justamente forçar a barra em cima dessas pautas, politizar extremamente tudo e transformar uma inclusão que estava funcionando muito bem em algo que começou a dar nojo nas pessoas. Então, hoje, a pauta de inclusão é uma pauta que se tornou incômoda. E eu sei que não deveria ser, mas ela é por culpa dos wokes, por culpa dos lacradores. E é por isso que as pessoas estão cada vez menos engajadas nas lutas antirracistas, anticolonialistas, anti-imperialistas. Só os idiotinhas, os comunistinhos de faculdade é que continuam fingindo que eles se importam, porque eles querem se sentir inteligentes e honrados por estar participando de uma luta que é até difícil de você explicar, porque assim, eu acho que muitos, por serem privilegiadinhos, eles realmente se sentem meio culpados, porque é uma outra forma da cultura woke cooptar as pessoas. Se você é um cara branco hétero, você tem que se sentir
mal por isso. E como é que você faz pra não ser um monstro, sendo você um cara branco hétero? Bom, você vai ter que mostrar que você é homem, mas você não é machista, você é desconstruído, você está ali lutando pelas mulheres, você é um feminista. Então isso faz de você melhor do que esses outros homens machistas, né? Você é branco, mas você consegue entender a dor da luta dos negros, você sabe como é sofrido, como é difícil, você vira a senhorita Morello. E aí você chega num ponto tão ridículo, que você começa a ter que explicar para os negros de direita como que eles devem agir, porque eles não estão sendo negros corretamente. E isso não é um exagero, a gente já viu várias vezes os brancos identitários fazendo exatamente isso. Então, no fim das contas, essas pessoas que já são uma minoria, mas são uma minoria barulhenta, e minoria no sentido numérico mesmo. Os wokes, eles são um grupo em menor quantidade. Essa galera foi ficando cada vez mais ridícula, tudo que eles pregam foi sendo levado cada vez menos a sério, e hoje eles conseguiram realmente entregar resultados negativos em todas as lutas deles. Porque se há 10 anos atrás ninguém se importava minimamente quando tinha um monte de negros estrelando uma série, hoje em dia muita gente vai se importar. Porque vai imaginar que talvez aquela série tá fazendo isso só pra lacrar, só por uma agendinha política, e tem grandes chances, mas assim, grandíssimas chances de ser exatamente isso mesmo. Antigamente, há 10 anos atrás, as pessoas estavam cada vez mais favoráveis ao casamento LGBT. De uns anos pra cá, a adesão, né, a aceitação sobre o casamento gay começou a diminuir, justamente porque tem uma agenda LGBT sendo empurrada a goela abaixo das pessoas o tempo inteiro. Porque os wokes, eles também estabeleceram que não basta você aceitar, ou você concordar, ou você ter até mesmo um apoio tipo, não, beleza, você tem que fazer o que você quer. Não, você tem que amar, você tem que cultuar, você tem que idolatrar, você tem que querer um show de drag queen na abertura das Olimpíadas. Você precisa de gays na sua cara o tempo inteiro. Você precisa que tudo seja gay. As coisas têm que ser super gays, ultra gay o tempo inteiro. E óbvio, vai chegar no ponto que isso vai começar a incomodar. Você tem que ter paradas gays cada vez maiores, gigantescas, com coisas bizarras acontecendo lá no meio e crianças. E tem que colocar criança no meio da parada. Que resultado que você pode esperar disso? É claro que as pessoas vão começar a se afastar cada vez mais quando você vê uma travesti indo pra uma faculdade falar que ela vai educar com o c... mostrando o rabo pra todo mundo lá no ambiente público, sendo paga provavelmente uma faculdade pública com seu dinheiro. Que tipo de reação você vai conseguir com esse tipo de atitude? É óbvio. Então é isso, não é que as pessoas passaram a achar que agora racismo é legal. É que as pessoas entenderam que a luta antirracista foi totalmente distorcida, cooptada por um movimento político que só faz merda em nome dessa luta. E isso se estende pra todas as outras pautas woke, lacradoras identitárias. Queria fazer suas comprinhas da Shein, mas o taxagem deixou tudo com o dobro do preço? Queria encher o carrinho de compras do supermercado, mas o governo do amor deixou o óleo de cozinha mais caro que um iPhone 15? Queria completar o tanque do carro, mas a bomba de gasolina tá mais destruidora que uma bomba nuclear? Queria comer uma picanha e beber uma cervejinha, mas teve que se contentar com abóbora e água de torneira? Pois é, seus problemas não acabaram. Mas ao invés de fazer o L, que tal fazer uma renda extra para compensar o prejuízo do governo do amor? E não, eu não tô falando de jogo do tigrinho, fica tranquilo. Eu tô falando de renda extra de verdade, trabalhando com marketing digital de forma totalmente honesta e segura. Pois é, já tem muita gente entrando nesse mercado e complementando a sua renda com 2, 3, 4 mil reais a mais. E tudo o que você precisa fazer para ser o próximo é clicar no comentário que tá ali fixado e chamar o meu parceiro Tom Dimas no WhatsApp. Ele vai te ensinar tudo o que você precisa saber para fazer dinheiro sem sair de casa, escolhendo os seus horários e usando apenas o seu celular. E já de cara ele vai te dar um mini curso gratuito de 4 aulas te ensinando os primeiros passos que você precisa dar para começar a mudar a sua realidade financeira. Afinal, você sabe que não dá para ficar dependendo do governo e também sabe que a internet é o futuro, né? Então, se essa ideia de fazer uma grana a mais trabalhando com marketing digital te chamou a atenção, chama o Tom que ele vai te ajudar. Inclusive, eu sei que tem muito jovem com dificuldade de entrar no mercado de trabalho que pode aproveitar aí o tempo livre para já começar a construir seu patrimônio. É isso, agradeço pela atenção, agora vamos voltar pro tema do vídeo. Bom, outra lacradora, né, a Regina, acredita que as coisas pioraram muito, citando a proibição de livros, proibição de LGBTs e proibição de pessoas trans, interrupção da agenda DEI. Eles distorcem tudo. Isso aqui que ela tá falando, ó, proibição de pessoas trans, de LGBTs, de livros, isso aqui tá tudo no escopo infantil. Estão proibindo livros LGBT para crianças, estão proibindo apresentações LGBT para crianças, estão proibindo a transição de menores de idade. Nos Estados Unidos, que é de onde eles estão falando, é basicamente isso, mas eles omitem essa parte. E é por isso que esse movimento está fadado ao fracasso, porque é canalha. Eles ainda transformam tudo isso em opressão, em perseguição. E mesmo que fosse esse o resultado, você deveria se perguntar:
Porque em tempos onde a agenda LGBT, a agenda queer é mais difundida do que nunca, as pessoas passaram a apoiar menos o movimento. Será que essas pessoas que dizem que estão lutando em prol dos LGBTs estão fazendo um bom trabalho, então? Como é que essas pessoas estão lá engajadas, lutando em prol dos LGBTs, mais do que em qualquer outro período da história, e no fim das contas, as pessoas estão cada vez mais distantes dessas pautas, e nesse caso, muitas vezes até aumentando sim o seu preconceito. Eu trouxe o relato, né, de uma mulher trans que falou que quando ela saiu do armário, ela quase passou pela fase militante LGBT dela, só que a mãe dela falou isso aqui: filha, olha só, dá o bumbum, a mamãe aguenta, só não vira militante, por favor, que aí o coração da mamãe vai parar. E é meio que isso, né? Hoje em dia você tem um outro problema em cima da saída do armário. Eu diria que hoje o maior pesadelo de um pai em relação a ter um filho LGBT não é a sexualidade em si, mas sim pensar: meu Deus do céu, meu filho vai virar um militante insuportável, bizarro, que vai fazer coisas esquisitas e vai defender as coisas mais absurdas da internet. Acho que essa é a maior preocupação. Vai começar a defender que existe esse negócio de gênero fluido e de Tyrion, que a pessoa pode se identificar com um leopardo, com um guaxinim numa caçamba de lixo. Vai começar a falar um monte de bosta e dizer: não, mas isso é ciência. Vai tratar mulheres como se fossem um sentimento e achar que faz todo sentido do mundo. Então você tem outras camadas de problema que, sem a menor dúvida, a gente pode apontar como um desserviço de toda a militância LGBT, que atrapalhou a causa muito mais do que ajudou. Muito mais. Isso porque, sem essa militância radical, a aceitação aos LGBTs já vinha crescendo ano a ano, como eu disse. Eu não vou aqui falar que, nossa, porque há 10, 15, 20 anos atrás não tinha nenhum preconceito contra gays. Não, é claro que tinha, mas a redução desse preconceito vinha acontecendo de forma natural ano a ano. E hoje em dia, infelizmente, o que esses militantes fizeram foi criar novos preconceitos. Ainda que algumas coisas tenham sido mais normalizadas, você tem mais uma infinidade de preconceitos contra a comunidade que foram criados por causa dessa militância ridícula, simplesmente patética. Bom, ela ainda tá triste porque estão acabando com DEI, né? A sigla se refere à Iniciativa Diversidade, Equidade e Inclusão dentro das empresas. Isso porque diversidade, equidade e inclusão, que poderiam ser palavras legais, que representam coisas boas, viraram sinônimo de lacração e são utilizadas dessa forma mesmo para fazer, né, pregar a política woke. E se eu vejo uma obra sendo divulgada como, nossa, a obra mais diversa de todos os tempos, essa obra tem muita equidade, muita inclusão, sim, eu já imagino que vai ser uma porcaria, porque via de regra é o que tem acontecido. Então, como sempre, a esquerda conseguiu criar uma carga extremamente negativa para um monte de palavras que eles tomaram para si, como aconteceu com o próprio woke e lacração. E aí eles ficam tentando empurrar pro outro lado agora, né? Como se a gente tivesse criado esses termos. Não, eles criaram e ficou com uma carga negativa justamente porque eles são ridículos, escrotos, e as pessoas perceberam que é horrível. E aí a gente entra em toda aquela guerra semântica, né? Bom, essa publicação, né, da Economist ainda aponta que o wokeísmo cresceu rapidamente em 2015 com o surgimento de Donald Trump na cena política, continuou se espalhando durante os atos do Me Too e do Black Lives Matter e atingiu seu pico entre 2021 e 2022, mas tem diminuído desde então. E é um fenômeno que a gente vem realmente percebendo, né? O termo woke foi originalmente utilizado pela esquerda para descrever pessoas que estão atentas ao racismo. Com o tempo passou a abranger aquelas que se dedicam a combater qualquer forma de preconceito, pelo menos segundo o discurso, né? Mas como a gente viu, na verdade, eles só aumentaram os preconceitos com todos os grupos. A The Economist aponta que o termo se associa aos ativistas mais radicais, que tendem a dividir o mundo entre vítimas e opressores. E que surpresa, né? Você divide o mundo entre heróis e vilões e isso causa um mundo, vejam só, mais dividido, com pessoas cada vez mais infelizes, porque em alguns pontos pode até ser confortável você viver no papel de vítima, mas você também vai ser muito triste se você pensar que você é uma grande vítima da sociedade o tempo inteiro. Você vai ser infeliz como praticamente todo militante de esquerda é. E ninguém quer ser o opressor, né? E todos que tentam se afastar disso ainda são ostracizados, são cancelados, são perseguidos. É surpreendente que uma estratégia como essa tenha dado uma merda tão grande. Então, essa é uma luta de classes que extrapola o cenário econômico. Essa visão, segundo a revista, eleva a identidade de grupo em detrimento da individual, que é um outro grande problema, né? Matar a individualidade de todo mundo. Então, eles elevam a identidade de grupo em detrimento da individual, numa perspectiva coletivista, e eles veem resultados desiguais entre diferentes grupos como prova de discriminação sistêmica. Sim, que é um outro grande problema da lacração. Qualquer diferença nos resultados
entre homens e mulheres é culpa do machismo. Não pode jamais ser culpa da natureza do homem, da natureza da mulher, das diferenças de interesses dos homens e das mulheres. Se você tem mais homens se destacando nos esportes, é por causa do machismo. Não é porque os homens têm uma predisposição biológica tanto a se interessar pelos esportes quanto até, né, a desempenhar melhor nos esportes. Da mesma forma, se você tem um número muito alto de mulheres trabalhando como enfermeiras e como professoras, isso não tem nada a ver com a preferência das mulheres em trabalhar em áreas onde vão ter muito contato com outras pessoas, onde a preocupação delas vai ser cuidar e educar, mas sim com um patriarcado que oprimiu e condicionou as mulheres a trabalhar nessas áreas, que muitas vezes vão estar numa posição de subserviência, porque a mulher não tem que ser enfermeira, ela tem que ser a médica, a neurocirurgiã, ainda que você também tenha fatores biológicos aí que homens geralmente são mais especialistas e mulheres mais generalistas, mas não, a explicação para tudo isso tem que ser machismo e só. E tudo isso é o fenômeno que embasa o conceito de racismo estrutural, que é um exemplo, mas também se aplica à sociedade patriarcal em que vivemos, à homofobia recreativa e essas outras idiotices que eles inventaram. Ao analisar pesquisas produzidas por institutos especializados nos últimos 25 anos, a publicação revela que opiniões woke sobre discriminação racial começaram a crescer por volta de 2015 e atingiram o pico em 2021. Nos dados mais recentes do início desse ano, 35% das pessoas afirmaram se preocupar muito com as relações raciais, uma queda em relação ao pico de 48% em 2021. Então, no espaço de mais ou menos uns 3 anos, você teve uma queda de mais de 10% no interesse das pessoas nas pautas raciais. E provavelmente, se você fosse pegar dados até mais antigos, não tão mais antigos, né? Que aqui eles pegaram de muito antes, né? 2014, ó, aumentou em relação a 2014, que era 17%. Mas se você pegar mais ou menos ali por 2018, provavelmente, você tinha talvez números até maiores. A proporção de norte-americanos que concorda que os brancos... E também tem um detalhe, né? Dentro desse aumento, você tem muitas pessoas que estão dizendo que se importam simplesmente porque elas estão sinalizando virtude. Então, não é nem uma preocupação real, mas é uma preocupação woke. Ainda tem essa deturpação nessas estatísticas, né? Porque você imagina que antes do movimento woke, as pessoas que diziam que se preocupavam com essas pautas tinham uma preocupação muito mais legítima. Hoje em dia, o que você tem é um monte de militante que diz que se importa, mas que na primeira oportunidade que vê um negro de direita, trata ele que nem bosta, por exemplo. Essa pessoa realmente se importa com a pauta ou ela se importa com o lado político? Pô, é fácil responder. A proporção de norte-americanos que concordam que os brancos desfrutam de vantagens na vida que os negros têm, que é definido como privilégio branco pelos wokes, atingiu o pico em 2020. Nos dados pesquisados, a visão de que a discriminação é a principal razão para as diferenças de resultados entre as raças atingiu seu pico em 2021 e caiu na versão mais recente da pesquisa em 2022. Algumas das maiores oscilações... a pesquisa é de 2022, então não são nem 3 anos. Em 1 ano, a opinião das pessoas já mudou drasticamente na direção oposta à da cultura woke. Parece que tem números de 2024 aqui. Eu imagino que em 2024 tá bem menor, né? Ainda menor. Algumas das maiores oscilações do pensamento woke ocorreram entre os jovens e os norte-americanos identificados com a esquerda. A pesquisa sobre discriminação sexual revela um padrão semelhante, embora com picos anteriores às preocupações raciais. A proporção de norte-americanos que consideram o sexismo um problema muito ou moderadamente grande atingiu o pico de 70% em 2018. Aí, ó, 2018, como eu falei, imaginei que podia ter uma galera mais extremamente militante. É porque eu lembro que essa radicalização começou mais ou menos por 2016. Tanto que foi o ano que teve o All New, All Different da Marvel, quando mudaram todos os personagens principais da editora por minorias. E aí você pega que em 2 anos de doutrinação massiva, provavelmente você foi chegando no pico de preocupação onde as pessoas achavam que isso era a coisa mais importante de todos os tempos, especialmente lá nos Estados Unidos. Mas claro que continuou crescendo porque a gente teve problema... Isso se expandiu também pro cinema, né? Mais recentemente o negócio estava mais lacrador do que nunca, mas quanto mais aumentou no mainstream, eu acho que mais começou a diminuir na percepção do povo, porque as pessoas começaram a ficar cada vez mais vigilantes sobre essas pautas e ficou cada vez mais difícil de negar que, ok, eles estão tentando fazer uma lavagem cerebral massiva na população e tá ridículo e isso aqui não funciona pra gente. Então, talvez os nerdolas não sejam só malucos conspiracionistas no fim das contas. E também teve esse lance do Me Too, né? Que foi o ano do Me Too, então as pessoas estavam muito predispostas naquele ano a falar que se importavam muito porque estavam vendo um movimento massivo onde, meu Deus, todas as mulheres são abusadas, a gente tem que se preocupar muito com essa pauta mesmo. Só que depois começaram a surgir as incontáveis falsas acusações e aí, né, o negócio deve ter...
Caiu muito, hein? A proporção que acredita que mulheres enfrentam obstáculos que dificultam seu progresso atingiu o pico em 2019 com 57%. As opiniões woke sobre gênero também estão em declínio. Mas sim, você percebe que, mesmo em 2019, no pico, não era tanta gente assim, né? Dentro dessa pesquisa você tinha, beleza, mais da metade. Mas nem no auge eles conseguiram vender pesadamente essa narrativa de que as mulheres são super prejudicadas a conseguir coisas simplesmente por serem mulheres. As opiniões woke sobre gênero também estão em declínio. A proporção de pessoas que acredita que alguém pode ser de um sexo diferente do seu nascimento caiu constantemente desde 2017. Ou seja, as pessoas estão acreditando cada vez menos em transexualidade mesmo, né? E essa questão que é a mais documentada de todas, que seria simplesmente a disforia de gênero. Imagina o que as pessoas acham sobre gênero fluido, então. Sobre a possibilidade de você transicionar várias vezes durante a vida entre feminino e masculino. E imagina sobre não ser nem feminino e nem masculino, não binário. Deve ser uma quantidade ínfima que realmente leva a sério isso, né? Mas é o que pauta toda a questão da linguagem neutra, que por mais que quase ninguém acredite nessa baboseira, já foi implementado em vários filmes e séries, grandes produções. A oposição a estudantes trans jogando em equipes esportivas que correspondem ao seu gênero escolhido, em vez do seu sexo biológico, cresceu de 53%, que era um número incrivelmente baixo, em 2022, para 61% em 2024. E vai continuar crescendo, porque vai ficar cada vez mais nítido quão bizarro é você colocar homens biológicos para competir com mulheres biológicas. Por mais que tenha feito tratamento hormonal para reduzir um pouco as vantagens, ainda assim, é só você ver. Você bate os olhos e você vê que é injusto. Para corroborar com a tendência revelada pela pesquisa de opinião, a The Economist mensurou com que frequência a mídia utilizou termos woke como interseccionalidade, microagressão, opressão, privilégio branco e transfobia. Um monte de chavões que eram utilizados quase como um super trunfo, mas que, mais uma vez, para as pessoas normais, sempre pareceram só idiotice, né? Puro blá 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 de inteligentinhos acadêmicos. Bom, ao todo foram pesquisadas 154 palavras associadas à lacração em 6 dos principais jornais dos Estados Unidos entre 1970 e 2023. Em todos, a frequência desses termos atingiu o pico entre 2019 e 2021 e caiu desde então. O termo privilégio branco, por exemplo, apareceu aproximadamente 2,5 vezes a cada milhão de palavras no jornal The New York Times em 2020, mas em 2023 caiu para apenas 0,4 menções a cada milhão de palavras. Isso significa que eles perceberam que as pessoas já não estavam mais levando isso a sério. É basicamente uma pesquisa que confirma o que eu venho trazendo para vocês, vídeo após vídeo. Com as notícias a gente consegue observar esse fenômeno. O quão abertamente as pessoas conseguem falar contra o movimento woke também hoje já é uma grande prova de que o movimento derreteu. Mas nem os veículos que eram os mais lacradores, no auge da lacração, conseguiram se manter lacrando. Porque foi ficando ridículo. Em 2024, quem é que ainda cai nesse papinho de privilégio branco? É claro que ainda existem problemas a serem resolvidos, especialmente de natureza econômica, mas ficar tratando os brancos como privilegiados, como se nenhum branco realmente merecesse o que tem, as suas conquistas, como se precisasse sentir vergonha de quem é, como se nada que um branco conquistasse ele pudesse se sentir feliz e realizado, porque você só é um branco privilegiado, como se uma teoria de ódio como essa pudesse trazer qualquer coisa positiva e como se a longo prazo ela não fosse, obviamente, ser levada a mal. Assim como essa parada de que branco não sofre racismo. Vocês não tenham a menor dúvida de que isso vai cair em definitivo em algum momento. E eu não tenho dúvida também de que no futuro a gente vai olhar pra trás e pensar, cara, como é que pode? Naqueles anos, em 2020, as pessoas eram idiotas ao ponto de achar que só negros podiam sofrer racismo. Eles não conseguiam perceber que culpar toda uma raça por todas as coisas ruins que acontecem a outra, em si já é um racismo inimaginável. Eles não conseguiam perceber que as pessoas xingando uma bebê recém-nascida por ser branca, apenas porque era filha de uma mulher preta, é um racismo bizarro. Como é que pode? As pessoas naquela época não se davam conta disso. É a mesma coisa de quando a gente assiste um filme da Segunda Guerra e se pergunta como que as pessoas tinham coragem de fazer aquilo com... Claro, é a mesma coisa guardadas as proporções. Tipo, nossa, tá comparando isso com o que... Não. Evidentemente é muito pior o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial lá com a Alemanha do austríaco do bigodinho. Mas no sentido de você conseguir olhar pra trás e perceber que aquilo era um absurdo, enquanto as pessoas daquela época não percebiam, e muitas vezes, inclusive, com base em uma teoria de que, tudo bem fazer isso com os judeus porque eles são os opressores, né? Porque eles estão muito acima, eles estão os oprimindo, então eles merecem isso. Hoje a gente vê que aquilo tudo é uma
aberração completa. E hoje em dia tem muitas pessoas que não conseguem ver que você ficar falando coisas terríveis pra uma bebezinha recém-nascida só porque ela é branca também é uma monstruosidade inimaginável. Eu ainda tenho esperança de que em algum dia as pessoas vão ficar horrorizadas com a forma como era normalizada uma discriminação racial que, por mais que não tenha sido tão pesada quanto outras da história, também é horrível. Bom, a publicação encontrou uma tendência semelhante na televisão ao aplicar o mesmo método de contagem de palavras e transcrições das 3 principais emissoras do país entre 2010 e 2023. As menções a palavras woke na televisão atingiram seu pico em 2021. No mercado editorial, a revista analisou os títulos dos 30 livros mais vendidos a cada semana entre 2012 e meados de 2024. Nos livros populares, o pico veio mais tarde, em 2022, com apenas uma pequena queda em 2023, seguido por uma queda muito maior até agora em 2024. Nas universidades, frequentemente vistas como um reduto da lacração, a tendência é muito semelhante. Advertências para que estudantes sejam disciplinados por suas opiniões, documentadas pela Fundação para Direitos à Liberdade de Expressão, atingiram o pico em 2021, com um total de 222 incidentes registrados. Um banco de dados semelhantes, compilado na College Fix, um jornal estudantil conservador, encontra 2020 como o ano do pico nas chamadas para censura ou cancelamentos de universitários. Essas descobertas também se alinham com dados de pesquisas. A proporção de norte-americanos que acredita que opiniões racistas devem ser restringidas cresceu acentuadamente entre 2016 e 2021, atingindo cerca de 52% das pessoas, e desde então caiu para 49% em 2022. Não é uma queda tão grande, mas você percebe que existe um padrão em todos os números, né? As pessoas estão cada vez mais percebendo que censurar pessoas porque têm opiniões anti-woke é errado. Elas estão percebendo que o discurso woke não se respalda na realidade. Elas estão se dando conta de que a discriminação praticada pelos woke também é problemática, porque não tem só a discriminação clássica contra as maiorias, né, contra os homens, contra os brancos, contra os héteros, mas tem contra os conservadores. E aí vem o problema que eu já falei algumas vezes ao longo do vídeo. Se for um negro de direita, não serve pra nada também pra eles que lutam pelas minorias. Esse cara é terrível, ele é um traidor do movimento, ele é um capitão do mato. Então você não tem só o racismo permitido contra o branco, mas você tem o racismo contra negros, que também é permitido se for um negro de direita. Aí você pode fazer comentários horrorosos contra esse cara, que tá tudo certo, porque ele é um traidor do movimento. Ou seja, no fim das contas, é tudo pelo lado político. Nunca foi, nunca será pelas minorias. Por isso que vocês acham que os wokes, se deparando com essa realidade, eles param e pensam, putz, a gente atrapalhou as minorias que a gente estava querendo proteger, né? A gente realmente prestou um desserviço a elas. A gente precisa agora se retratar por todos esses anos prejudicando as minorias. Eles não estão nem aí. Eles não ligam. Eles não se importam. Se o mundo inteiro passar a odiar as minorias, eles não vão estar nem aí, porque a única coisa que eles querem é monopolizar o discurso político e fortalecer o lado político deles. Obviamente, quando o discurso deles vai desidratando, consequentemente, a esquerda como um todo desidrata junto. A gente também tem visto isso nas últimas eleições. Mas enfim, é só para mais uma vez destacar que a preocupação nunca foi realmente com os negros, com as mulheres e com os LGBTs. Eles só perceberam que eles poderiam utilizar negros, mulheres e LGBTs para expandir a luta de classes de Karl Marx. O ensino e a pesquisa também parecem estar se afastando da lacração. Isso é muito importante. O uso do catálogo de 154 termos woke selecionados pela The Economist começou a crescer acentuadamente em 2015 em artigos sobre ciências sociais coletados pela Biblioteca Digital de Periódicos Acadêmicos. Em 2022, a incidência de interseccional, branquitude, opressão e semelhantes atingiu seu pico. Mais uma vez, eu tenho esperança de que no futuro as pessoas vão ver que usar branquitude como um termo pejorativo, como uma coisa ruim, é simplesmente uma atitude racista pra caramba. E vão ficar incrédulos como as pessoas desses anos, pelo menos, né, alguns militantes desses anos não conseguiam se dar conta disso. A frequência de palavras woke nas emensas de discursos e disciplinas de universidades americanas aumentaram cerca de 20% entre 2010 e 2020, mas permaneceram estáveis no ano passado. Em parte, a retirada da academia do wokeísmo foi determinada por lei. No ano passado, a Suprema Corte do país baniu as ações afirmativas baseadas em raça, as cotas raciais nas admissões, que é uma ação importantíssima, espero que venha para o Brasil o mais cedo possível. Até porque a gente está tendo os nossos escândalos para provar que isso tudo é uma balela, uma palhaçada, que no fim das contas é só discursinho para boi dormir. Como a gente teve o nosso ministro dos Direitos Humanos, que era super lacrador, identitário, era um negro que se preocupava com as minorias e foi expulso do Ministério dos Direitos Humanos com uma cacetada de acusações de abuso. E isso é tão comum que ninguém se engana mais com esses sinalizadores de virtude. Vocês
sabe que no fundo são só pessoas com um monte de esqueletos no armário que tentam pagar de boazinhas para ver se engana alguém. Bom, segundo a revista, 86 projetos de lei em 28 estados norte-americanos visam a restrição de iniciativas de diversidade, equidade e inclusão na academia no último ano. 14 se tornaram lei. O Alabama, por exemplo, proibiu universidades financiadas pelo estado de ter qualquer escritório ou programa de DEI e de promover conceitos diversos sobre raça, cor, religião, sexo, etnia ou nacionalidade, e de permitir que estudantes trans usem os banheiros de sua escolha. Tá super correto isso, porque essas universidades, né, como foi dito aqui, elas são financiadas com dinheiro público. Então, basicamente, quando as universidades estão impondo todos esses critérios arbitrários de conceitos de diversidade, imposição de DEI e ainda permitindo que alunos trans saiam das regras de todos os outros alunos e possam escolher qual banheiro eles querem utilizar, você está forçando todos os conservadores, todos os republicanos a pagar por isso também. E lembrando, é uma faculdade pública. Se for uma faculdade privada, beleza, os caras lá é que decidem qual a melhor forma de administrar a faculdade deles. Agora, é absurdo as faculdades públicas terem imposições políticas de um viés político óbvio, super claro, e muitas vezes nisso os republicanos ficam até sem opções de onde matricular os seus filhos. Então imagina, você é um republicano, você tem que financiar um monte de bosta que você não acredita na faculdade que o seu filho vai estudar para ser doutrinado por um viés político completamente diferente do seu. As faculdades públicas deveriam ser o mais neutras ideologicamente possível. Ou no mínimo nisso você talvez deveria ter alguma igualdade, né? Para você realmente representar a população e o pagador de imposto de forma legítima, você tem uma faculdade pública de esquerda, mas você tem uma faculdade pública conservadora também. Sem contar que, se eles passaram essas leis proibindo essas coisas, provavelmente, além de tudo, eram estados majoritariamente conservadores, mas que a esquerda estava controlando o ambiente acadêmico da mesma forma. Pô, uma vez que o estado é responsável pela educação das próximas gerações, eu acho que os representantes da população têm que se impor contra toda essa palhaçada mesmo, de DEI, teoria crítica da raça. Afinal de contas, os políticos, os nossos representantes, estão lá para fazer isso. Se a população elegeu uma maioria de políticos conservadores, de políticos de direita, significa que a maior parte da população tem aquela visão de mundo. Logo, faz sentido que essa seja uma visão de mundo pelo menos respeitada, porque não é nem como se eles estivessem retirando aulas sobre educação da teoria crítica da raça e da teoria queer para colocar no lugar, sei lá, uma cadeira sobre cristianismo. Não, na verdade você só está limpando esse ambiente que realmente deveria ser neutro, porque é bancado pelo pagador de imposto, e que tem que ser assim, tem que ser neutro, né? Ele não pode ficar puxando completamente para um lado e doutrinando. É uma coisa que os republicanos permitiram por muito tempo e que foi um erro, porque fez a esquerda crescer e dominar todo o mercado. Eu vi uma frase uma vez, foi do Ben Shapiro, onde ele falava que os republicanos eles acreditavam que, beleza, a molecada ia pra faculdade, provavelmente ia começar a ficar mais de esquerda lá na faculdade por causa de todo o esquerdismo que eles iam acabar tendo acesso, mas eles iriam entrar no mercado de trabalho e o mercado de trabalho iria empurrar eles mais pro conservadorismo, porque eles iriam perceber como o mundo realmente é. Então, eles iam aprender a ser de esquerda na faculdade e aprender a ser direita na vida. O que é bem interessante, se você parar pra pensar que a esquerda é super teórica e vive no mundo da imaginação, e a direita é mais realista e vive no mundo real. O problema que eles não previram é que esses universitários saíram para as empresas e ao invés das empresas endireitá-los, né, deixarem eles mais de direita, eles começaram a esquerdar as empresas através de vários departamentos que foram tomados por essa galera, né? Departamento de marketing, o RH. Então parece que agora a direita americana está tentando correr atrás do prejuízo. Ainda bem. E mais uma vez, a direita brasileira precisa fazer o mesmo. 9 estados americanos proíbem instituições acadêmicas de exigir declarações de diversidade de candidatos a emprego. É só o básico, né? Críticos apontam que esses testes escondem um caráter ideológico. Óbvio. Você vai lançar candidaturas a emprego com declarações sobre diversidade e você está testando o viés ideológico daquela pessoa. É basicamente uma forma de falar, ó, só contratamos esquerdistas aqui. Ou para você ser contratado, você tem que, no mínimo, fingir que você é esquerdista. Discriminação ideológica é gravíssima, porque aí sim você sabe que eles têm interesse em fazer essa manutenção, porque isso garante poder pro lado que está controlando todo o sistema. No caso, hoje é nitidamente a esquerda. No início desse ano, várias universidades proeminentes como Harvard e o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, concederam a pressão de doadores e ex-alunos a abandonarem esses requisitos. Harvard estava extremamente woke, extremamente. Acho que o MIT também. E outras, como a Universidade da Califórnia, enfrentaram processos judiciais por manterem a sua aplicação.
No mundo dos negócios, o wokeísmo também está em recuo. As menções a DI em relatórios corporativos dispararam quase 5 vezes entre o primeiro e o terceiro trimestre de 2020, depois do início do movimento Black Lives Matter. O que já demonstra, né, que eram empresas se adequando, fingindo que se importavam simplesmente por causa da cultura do cancelamento. E é pior ainda quando você percebe que eles fingiam que se importavam com uma causa que fingia que se importava, né? O próprio BLM não é sobre direitos dos negros e a própria adesão ao BLM não é realmente uma indicação de que, nossa, aquela empresa realmente se importa. Ou seja, no fim das contas, não era nada. Tanto que o resultado foi negativo, como a gente tá vendo. Bom, atingiram um pico no segundo trimestre de 2021, quando eram 14 vezes mais comuns do que no início de 2020, segundo o levantamento da revista. Desde então, começaram a cair acentuadamente novamente. Nos dados mais recentes do segundo trimestre de 2024, as menções estavam apenas cerca de 3 vezes mais altas do que antes de 2020. As evidências sugerem que as empresas estão menos dispostas a investir em diversidade, embora declarem seu compromisso com a causa, porque isso virou obrigatório, virou mandatório, o que ainda é uma demonstração de que o monopólio continua sendo deles, só que está derretendo. Mas tem muita empresa batendo de frente com a cultura woke. Inclusive, quero trazer um vídeo específico só para falar sobre isso. Tanto de marca que está largando a lacração é surreal e extremamente animador. Mas é uma tendência geral, como essa boa matéria da The Economist está nos mostrando. As vagas de DEI, como proporção de emprego total, dobraram no início de 2016 até o final de 2022. Ou seja, só estavam contratando funcionário diverso, né, da diversidade. Mas, nas estimativas mais recentes, de julho de 2024, esses números caíram 11% em relação ao pico. E é sempre importante lembrar, isso tudo demonstra uma tendência de queda. Então, ainda que não seja uma super queda incrível, 11%, é o começo da queda. Vai cair mais, não vai parar de cair agora. É uma tendência geral em todas as áreas na queda de interesse em políticas woke. A gente está vendo praticamente o primeiro grande ano de queda. A gente meio que pode dizer que 2024 foi o ano em que a cultura woke realmente começou a derreter. Mas vai derreter mais nos próximos anos. O Trump pode ser eleito. Os republicanos podem começar a pegar mais pesado ainda na batalha cultural. Então, sem a menor dúvida, nos próximos anos, a lacração, a cultura woke vai derreter ainda mais. Tá? Vai ser bem mais do que esses 11% que a gente está vendo agora. Bom, a queda no entusiasmo corporativo por DI pode ter várias causas, de acordo com a publicação. Primeiro, em qualquer corte de gastos, as funções de suporte são as primeiras a sofrerem cortes. É assim que consultores do setor explicam a recente redução do departamento de DI em grandes empresas de tecnologia como Meta e Microsoft. Mas tem um ponto aqui também, né? Por que essas empresas estão precisando fazer esses cortes justo agora? Pô, nem na época da pandemia eles cortaram tanto essas áreas de DI e ESG, e as empresas obviamente estavam passando por uma situação bem pior naquela época. Será que é porque justamente essa agenda woke, essa agenda cultural lacradora, começou a dar prejuízo para essas empresas? Porque a gente sabe que é exatamente isso. O departamento DI de uma empresa é basicamente um departamento que existe para dar prejuízo. Então, se cortar funcionários é o sintoma de um problema econômico, nesse caso, esses departamentos não são apenas... O corte dos departamentos não é apenas o sintoma, mas também é um corte em uma das possíveis causas. Tem muita empresa que se ferrou bonito por lacrar. Muito, como o caso da Bud Light que a gente viu antes. Então não é uma coisa boba, não é, sabe, bobagemzinha. A guerra cultural quebrou empresas bilionárias e destroçou várias outras economicamente. Tanto que hoje, depois de muito prejuízo, a gente está vendo um redirecionamento de várias grandes empresas. Bom, em segundo lugar, depois da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre ações afirmativas na educação, as empresas temem ser processadas por práticas que possam ser consideradas discriminatórias. E são discriminatórias, né? Só que é uma discriminação ideológica. Não é a discriminação racial, de gênero, de sexo, mas é a discriminação de toda uma corrente ideológica, uma ideologia política. Você tinha um aparelhamento gigante de todas as empresas, de tudo, na verdade. Cara, a gente tá vendo nessa matéria, além de mostrar a queda, essa matéria também tá mostrando o quê? Que a lacração, a cultura woke, isso que não existe, mas que tem agora uma matéria da The Economist mostrando o derretimento, isso que não existe, simplesmente controlou toda a imprensa, todo o noticiário, todo o jornalismo, todo o meio do entretenimento, o mercado financeiro, o meio acadêmico. A gente tá vendo tudo isso detalhado numa matéria da The Economist. Pra vir idiota falar, ai meu Deus,
Deus, tá falando de lacração, mas essa lacração que você tá falando aí, tá vendo, ela tá nessa sala com a gente aqui agora? Ai, meu Deus, a lacração matou a minha família. Essa matéria é uma grande prova, como se a gente já não soubesse, né? Mas de quão imbecil e de quão desconectado da realidade é essa galera que não entendia, que não via, tipo, isso não é um problema de verdade, isso é teoria da conspiração, isso é paranoia. Não, isso só dominou todos os mercados possíveis, né? Pelo menos no Ocidente, só tava controlando a política, o noticiário, o jornalismo, o entretenimento, o mercado financeiro, a academia, tudo só. É quase nada. Isso não interfere em nada na sua vida, não muda nada na sua vida. E tudo isso era utilizado para fazer pressão política e ideológica, censura, perseguição, cancelamento, espiral do silêncio, discriminação por visões de mundo, para perpetuar um lado político no poder, para, em última instância, interferir em todas as outras partes da sua vida que ainda não foram contempladas, totalmente cooptadas por essa agendinha woke. Mas não é um problema de verdade não, tá? Relaxa, é só teoria da conspiração dos nerdolas. Vamos fingir que não tem uma matéria extensa e extremamente detalhada publicada pela Economist mostrando o absoluto monopólio de uma agenda cultural de esquerda em todo o Ocidente, especialmente lá nos Estados Unidos, que exportava isso pro resto do Ocidente facilmente, que afetou muito a gente aqui no Brasil também. E ainda afeta, mas que finalmente começou a derreter. Bom, uma terceira possibilidade é que as empresas estão atentas à diminuição do entusiasmo do público por ativismo social corporativo. Mais uma vez, as pessoas nunca se interessaram por isso de verdade. O que acontece é que um pequeno grupo conseguiu utilizar o cancelamento, especialmente a cultura do cancelamento, para fazer pressão nas empresas para que elas todas moldassem a sua visão de mundo conforme a daquele pequeno grupo, que não era nem o consumidor. Você tem mais da metade da população sendo silenciada, sendo excluída de tudo, de tudo. Mais da metade da população foi excluída do entretenimento, do jornalismo, do mercado financeiro, do mercado publicitário, do meio acadêmico. Você tá vendo aqui, você teve perseguição de alunos, de funcionários, contratos sendo firmados, tipo, só contratamos esquerdistas, basicamente, né, em várias e várias empresas. Mas, ei, isso não é um problema. Isso nem existe de verdade. E daí que é uma matéria super detalhada com vários levantamentos e vários estudos, comparação de várias pesquisas publicadas na The Economist. Não é real. Você é um maluco se você tá vendo tudo isso. Mas a The Economist aponta uma grande queda entre 2022 e 2023 na proporção de norte-americanos que gostariam que as empresas se posicionassem em questão de debate público. Menos da metade, por exemplo, acredita que os negócios deveriam se manifestar sobre questões raciais ou direitos LGBT. A Bud Light, uma marca popular de cerveja, sofreu uma grande queda nas vendas do ano passado depois de produzir um comercial com uma influenciadora digital trans. As ações da empresa até hoje não se recuperaram totalmente. Não é um problema real, mas quebrou a maior empresa de cerveja dos Estados Unidos, porque ela decidiu se posicionar ideologicamente com um grupo muito pequeno, muito seleto, e deixando de lado a maioria esmagadora do próprio público, e pelo menos metade da população americana. Então, assim, realmente não faz sentido que as empresas se posicionem. Primeiro porque você não precisa do posicionamento de uma empresa de cerveja. Nossa, mas o que essa empresa de cerveja acredita sobre racismo? Dane-se, é uma empresa de cerveja. Mas segundo, que toda vez que eles tomam uma posição que é política, e todas essas são posições políticas, mas a luta contra o racismo não é uma questão política. Não deveria ser, mas a esquerda transformou nisso. Bom, a gente já discutiu isso pra caramba nesse vídeo, né? Então já tá bem claro. Quando você tem esse tipo de movimento, né, você tem esse tipo de ação, todas essas empresas estão escolhendo abraçar só uma parte da população e deixar todo o resto de fora, que constitui a maior parte. E isso seria extremamente estúpido se eles não tivessem, de forma brilhante, conseguido controlar todo o mercado. Então você não tinha pra onde correr. Não adiantava nada, por exemplo, você, sei lá, não assiste mais os filmes da Marvel porque estão muito lacradores e aí você vai pra concorrência pra DC porque tá muito conservadora, né? Não, porque tá lacradora também. Então não é como se você tivesse uma opção de esquerda e uma opção de direita. Você tinha uma opção de esquerda e uma mais de esquerda. Tudo isso pra controlar as pessoas, pra fazer lavagem cerebral, pra manter um sistema de poder em vigência pra sempre, utilizando pautas que deveriam ser importantes apenas pra manter o maquinário funcionando, operando. E nisso a representatividade, que eu acredito que é a mais importante, que é de pensamento, porque essa você consegue se identificar com qualquer um. O Thomas Sowell é um americano negro e eu me identifico com as visões de mundo dele. A Candace Owens é uma americana negra, mulher, e eu também me identifico com os pensamentos dela. E essa é a representatividade que não existia, como a gente tá vendo em lugar nenhum. Beleza, você tinha um veículo de mídia que era um pouco mais voltado para sua visão de mundo, mas você precisava garimpar para ver algum lugar que reverberasse pensamentos de mais da metade da população. Esse é o problema de representatividade mais grave do século, talvez. Especialmente porque é uma coisa que interfere pesadamente na vida de todo mundo. Porque, em última instância, isso vai pra política, e a política vai moldar, vai ser o que vai definir a economia do seu país, a segurança pública do seu país, a educação do seu país. Pelo menos no sistema em que a gente vive hoje. Mas
É só lacração. O que vocês estão falando de lacração, gente? Pelo amor de Deus. Ai, nossa, parece essas pessoas que acham que lacração é um problema. Desculpa, mas a ignorância desse povo. Tudo bem você não entender essa questão da discussão. O que é mais triste e patético é você não entender e ainda assim quer entrar no debate pra desmerecer ou desqualificar quem entende. Tudo bem se o idiota que tem essa opinião não lê um artigo gigantesco da The Economist mostrando detalhadamente todas as áreas que a lacração dominou e onde tá derretendo agora. Mas aí querer tratar tudo isso como se não fosse nada, como se fosse uma questão idiota porque não entende, enquanto as pessoas estão ali debatendo porque isso aqui é claramente muito importante da vida de todo mundo, aí é meio chato, confesso que é meio chato. Enfim, outras grandes marcas, incluindo a gigante de mídia da Disney e varejista Target, também enfrentaram reações negativas por comportamento que alguns clientes consideram woke. Rob Starbuck, ativista que faz campanha para que empresas abandonem políticas de DEI, diz que deseja tornar a América corporativa sã novamente, o que é um excelente objetivo. Ele conquistou comissões e pedidos de desculpa de grandes corporações como Ford, Harley Davidson, Jack Daniels e John Deere. Starbuck afirma que, enquanto seus primeiros alvos se renderam apenas depois que ele postou vídeos condenando sobre eles online, hoje em dia as empresas estão começando a abandonar as iniciativas de DI de forma preventiva. Talvez o que a própria The Economist está fazendo. O fenômeno woke, pelo jeito, pode ganhar força novamente, embora a análise mostre uma clara diminuição da cultura woke. A revista aponta razões para cautela. Em primeiro lugar, embora todas as medidas sejam abaixo dos seus picos, permanecem acima dos níveis registrados em 2015. Novamente, estamos no começo da retração. Não dava para esperar que do nada, assim, sumisse pra caramba e a gente voltasse 10 anos no tempo onde as coisas funcionavam muito melhor. O que precisa acontecer é que essa tendência de queda se mantenha. E acelere até. Mas já é um excelente sinal. Gente, estamos virando o jogo da guerra cultural. Não viramos porque, como foi mostrado aqui, o cenário ainda é pior do que há 10 anos atrás. Mas conseguimos, finalmente, depois de vários anos de crescimento da cultura woke, finalmente conseguimos fazer diminuir em todos os parâmetros, em todos os lugares. Essa é uma conquista nossa e a gente tem que celebrar isso. Além disso, em alguns aspectos, as ideias woke podem estar sendo menos discutidas simplesmente porque se tornaram amplamente aceitas. Cara, essa é uma hipótese que, ok, é uma hipótese, mas é idiota, né? Basta você ver o que está acontecendo. Se tivessem se tornado amplamente aceitas, não teriam vários e vários boicotes às empresas que aderem a essa causa. Todo filme, jogo, lançamento que é visivelmente woke não seria um fracasso retumbante. A cultura woke, ela não apenas, deixou de incomodar agora, ela se tornou algo extremamente negativo. As pessoas, elas não apenas se acostumaram, elas rejeitam. A gente tá vendo refletido nesses números. Pode ter um efeito anestésico, onde muita coisa que foi imposto pelos woke ao longo dos últimos anos vai entrar no imaginário popular e vai ser simplesmente um senso comum? Sim, eu vejo isso acontecendo também em alguma medida. Mas pelo menos eu quero lutar pra recuperar até esse espaço perdido. Inclusive essa coisinha, tipo, da discussão de, tipo, não, porque a diversidade é importante, porque até alguns anos atrás as minorias não conseguiam se ver e pontuar. Não, isso é mentira. Os wokes mentiram pra você. Tem como provar que isso é mentira através de fatos históricos. Se existia um problema, se dava pra melhorar a diversidade, esse problema com certeza foi muito superdimensionado. Ele com certeza era muito menor do que os wokes pintaram. E aí sim, sem o menor medo de errar, a forma de resolver com certeza não é a que eles utilizaram. É o que a gente sempre diz. Quer colocar mais diversidade numa obra? Cria um personagem novo e bom, e interessante. A gente tem que rejeitar, de forma contundente, toda mudança desnecessária de personagem por ativismo woke. Toda. Tem que rejeitar. Rejeitar. Esse papinho de que, mas a raça não é importante. É importante. A identidade visual é importante. O conceito é importante. Tudo isso tem importância. E a gente sabe que, quando é o contrário, eles mostram que eles se importam e eles sabem que isso importa. Isso é discursinho woke. Eu sei que isso é uma coisa que eles meio que dominaram e transformaram em quase senso comum. Eu acho que a gente tem que tomar isso de volta. E eu acho que vai ser melhor, objetivamente muito melhor, quando pararem de pegar um personagem clássico e transformar ele numa versão identitária e, ao invés disso, criar um personagem novo, legal, interessante, que seja, assim, pode ser uma minoria, tudo bem, mas que seja totalmente novo e original. E bom, e bem feito, bem escrito, claro. E mais importante, que a gente tenha representatividade positiva dos dois lados. Que isso sim foi uma coisa que praticamente morreu. É difícil você lembrar de um personagem novo, de uma grande obra, que tenha visões claras
claramente conservadoras, libertárias, e que seja super bem retratado dessa forma. Agora, personagem lacradorzinho, personagem feminista, que é a heroína, fodona, badass, que vence todo mundo, pô, isso aí tem pra caramba, hein? Um monte de produções recentes. Então a gente tem que parar de normalizar o que os wokes impuseram, né? A gente tem que recuperar todo o terreno perdido. Não é, retraiu, agora tá menos ruim como nos últimos anos, então já tá bom. Não. Como a própria matéria mostrou, em 2015 ainda era melhor do que hoje. O estrago foi grande, então ainda tem luta a ser travada, mas estamos virando o jogo. Essa é a excelente notícia. Segundo a publicação, 74% dos norte-americanos desejam que as empresas promovam diversidade independentemente das dificuldades do DEI. Há também a possibilidade de que a geração Z, a mais woke de todas, mantenha essa perspectiva à medida que envelhece. Cara, mais uma vez, sim, existem algumas coisas que ficaram no imaginário popular e que vão precisar ser trabalhadas ao longo desse período de desidratação da cultura woke. Mas é impossível a geração Z continuar sendo super woke à medida que envelhece, porque o processo natural do ser humano é ser muito imbecil na juventude e acreditar em um monte de lorota, muitas vezes ser de esquerda porque o discurso é fácil e parece que faz sentido, e, meu Deus, todo mundo deveria ter o mesmo dinheiro do Elon Musk, não seria um mundo mais legal assim? Mas quando você vai envelhecendo, você fica menos idiota, você percebe que o mundo real não é assim e você deixa de ser esse trouxa esquerdista. Alguns continuam e manipulam essas massas de manobra, mas a maioria passa por esse processo. Tanto que dizem, né, que se você não é esquerda na juventude, você não tem coração, se você não é direita na fase adulta, você não tem cérebro. Eu discordo, porque eu acho que você pode ter coração mesmo sendo de direita na juventude. Agora, é difícil ser uma pessoa muito inteligente e de esquerda depois de adulta. No mínimo, a inteligência tende a ser usada para coisas bem estúpidas, o que é uma estupidez por si só. Mas enfim, essa é a previsão que eu acho mais difícil, porque vai começar a ficar constrangedor pra essa galera que é manipulável. Assim, todo mundo que embarcou pesadamente na cultura woke são pessoas fracas e manipuláveis. Todos. É óbvio, porque eles foram manipulados. Todo mundo que abraçou os ideais wokes sofreu essa lavagem cerebral e se deixou manipular. Então, quando isso deixa de ser legal, essa galera manipulável e influenciável vai seguir a onda, vai seguir conforme a tendência também. E se passa a ser tendência ser anti-woke, eles vão junto. Na verdade, são pessoas sem um pingo de personalidade. O que é engraçado, porque eles querem ser super alternativos, né? Mas eles são super alternativos imitando tudo que é jogado na cara deles o tempo inteiro. Ou seja, não é nada alternativo. Na verdade, é bem normativo, né? Tanto que existem vários padrões facilmente identificáveis na galera lacradora. Mas se essa previsão, né, da revista, assim, se essa suposição se concretizar e a geração Z continuar sendo woke, isso poderia levar a um aumento gradual das opiniões woke da população em geral. Eu acho que não. E tomara que não, torço para que não também. Rui Teixeira, do think tank American Enterprise Institute, diz: acredito que as pessoas um dia olharão para a era de 2015 a 2025 como um momento de loucura. É exatamente o que eu acho. Ainda que Teixeira perceba que a onda woke retrocedeu o progresso social, ele nota que a longo prazo a América tem reduzido a discriminação e melhorado as oportunidades para minorias de todos os tipos. Isso é importante, que foi uma coisa que eu falei aqui algumas vezes. Um erro que não podemos cometer. Dá esse mérito para os wokes. Porque eu não acho que é um mérito deles mesmo. Tem um vídeo que eu tô pra fazer sobre ações afirmativas, cota racial, que é bem interessante. Um professor negro, brasileiro inclusive, estava usando Thomas Sowell como exemplo para demonstrar que a ingressão de negros nas faculdades já estava acontecendo antes da implementação das cotas. E num volume até maior do que depois que as cotas foram implementadas, o que é bem contraintuitivo, mas a questão é, mesmo que em algumas coisas os wokes tenham acelerado um pouco algumas conquistas sociais, porque por direito mesmo não teve nada. Quando eles chegaram, né, pelo menos no Ocidente, em geral, todas as pessoas já tinham acesso aos mesmos direitos. Eles começaram a dar privilégios para minorias. Mesmo que em algumas coisas eles possam ter acelerado um pouco, o certo é que a gente teria chegado no mesmo ponto de redução de discriminação, de aceitação das diferenças, porque historicamente a sociedade, conforme vai evoluindo, vai se tornando mais evoluída também nessas questões filosóficas e sociais e vai deixando muitas coisas que a gente olha para trás e vê como absurdas no passado. Então eu não acho que a gente deveria acreditar mudanças que seriam naturais e que iriam acontecer naturalmente aos woke só porque eles pesaram a mão em todas essas causas. Eu acho que eles trouxeram uma série de problemas junto com essas mudanças que naturalmente seriam bem mais positivas. É como o Thomas Sowell falou até sobre essa questão das cotas. Antes das cotas, se você via um negro na universidade,
você sabia que ele estava lá totalmente por mérito, porque ele tinha sido um aluno exemplar, estudado, se dedicado muito, vencido todas as dificuldades e tirado uma nota que fazia com que ele estivesse na faculdade. Depois das cotas, muitas pessoas começaram a criar um novo preconceito de olhar para o aluno negro e pensar que ele estava lá só porque era um cotista, porque ele não tinha realmente qualidade, ele não tinha o nível necessário para estar ali naquele lugar, e ele deixou várias pessoas que tinham um nível maior do que o dele de educação, enfim, de estudo, para trás por causa da cota. Então você resolve um problema criando um novo. Você pode até falar, mas o problema novo é menor do que o problema antigo. Mas é um problema. A lacração fez isso com todas essas pautas. Tanto que hoje em dia, sim, você vê uma protagonista feminina em alguma obra voltada para um público predominantemente masculino, você já fica com uma pulga atrás da orelha, pensando, meu Deus, vai ser mais uma feministinha, uma mulher forte, empoderada, melhor do que todo mundo, os homens vão ser todos uns idiotas. Você criou um problema ali, onde não existia. Então, tem uma aceitação maior para protagonistas femininas em filmes de ação hoje em dia? Eu acho que não. Eu acho que isso acontece mais hoje em dia, e eu acho que hoje em dia as pessoas têm muito mais rejeição a isso do que tinham antes. Então, realmente, foi um avanço? E se foi um avanço em alguma medida, não trouxe uma série de problemas que não precisariam estar aí se a mudança continuasse sendo feita aos pouquinhos, de uma forma natural, como a sociedade iria fazer? Se não existisse lacração, hoje a sociedade seria mais tolerante, seria menos preconceituosa do que era 10 anos atrás. Só que a gente teria feito esse mesmo caminho sem tantos traumas, tantas brigas, tanta divisão e sem criar mais um monte de problemas novos que não precisavam existir. Bom, essa tendência, ele acredita, é duradoura, né? A tendência de discriminar menos as minorias. E sim, a história mostra isso, mesmo antes do advento da lacração. E é assim que se encerra o artigo. Eu acabei vendo essa notícia da Revista Oeste compartilhada pelo R7. Então, na verdade, foi a Revista Oeste que escreveu essa matéria em cima da matéria da The Economist. Só para dar os créditos corretamente, bom, o vídeo ficou gigantesco, mas o artigo é longo e muito interessante. Eu quis mostrar ele inteiro para vocês, porque o artigo, ele não só prova que a cultura woke tá derretendo com números, como também prova que a cultura woke tinha dominado tudo também com números. Esse artigo da The Economist é um tapa na cara de todo mundo que menospreza os efeitos da cultura woke, que nega a cultura woke e que chama todo mundo aqui de conspiracionista, e até daquela galera que fala que, porque vocês estão só reclamando, que isso não vai mudar nada, que não sei o quê, que os anti-woke são tão ruins quanto os wokes. Se tudo isso fosse verdade, a gente, que tá do outro lado da guerra cultural, não estaria, depois de bastante se posicionar contra, não estaria finalmente colhendo os frutos disso. Como a gente viu, ainda tá tudo tomado por eles. Ainda é uma luta assimétrica, mas o povo, a população está de forma massiva do nosso lado. Então nós estamos aqui representando a maior parte das pessoas do Ocidente contra um grupo que conseguiu criar um aparelho de pura doutrinação ideológica. É importante, é grande, impacta muito na vida de todo mundo em todos os aspectos, muito mais do que muitas pessoas imaginam, e é real. E essa é só mais uma das tantas provas que a gente tem. Não que eu acho que você possa esfregar esse vídeo na cara do seu amiguinho que fala que lacração não existe, porque ele jamais conseguiria ver um vídeo tão detalhado e tão técnico sobre tantas coisas e com uma pessoa dando rage em cima dessas coisas por tanto tempo. Mas pelo menos é o nosso momento de desfrutar um pouquinho dessa vitória e de perceber que sim, a gente estava certo esse tempo todo. Enfim, por hoje é isso. Muito obrigado pela sua audiência, por ter ficado comigo até aqui depois desse vídeo imenso. Espero que não tenha sido muito cansativo, mas valeu, a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Não querem escutar, não sabem conversar.